e este desempenho do BCP serve também de início para a conversa de hoje com o Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, boa tarde. Há um grande interesse do mercado nas ações do BCP, como se vê por este volume acima do normal. Se olharmos para os gráficos, para a análise técnica, o que é que se pode esperar do BCP, que está a negociar em mínimos? O que se pode esperar, aquilo que nos diz a análise técnica no que respeita ao BCP, é que com a ruptura dos 50 cêntimos entrou em chamada caída livre. E, portanto, a sua projeção continuará de queda. Agora, também não é menos verdade o seguinte: no análise técnico há uma regra de ouro que é verificar esse fecho abaixo deste nível 2 dias consecutivos ou um final de semana, um fecho semanal. Quer isto dizer que amanhã basta com que suba e recupere tudo aquilo descido no dia de hoje e anula imediatamente esta ruptura. Se bem que ter perdido este nível de suporte de 0,50 em mais de 3% já por si fideliza esta ruptura e um preço pois onde nunca se havia visto. Mas quando se fala numa queda livre abaixo destes 50 cêntimos, significa então que não há mais suportes para a ação a partir de agora? Exatamente, estamos em terreno desconhecido. A projeção desta caída, dada a figura técnica que desenvolveu antes, que foi um triângulo retângulo descendente, seria de o levar em torno aos 40 cêntimos. Mas isto é aquilo que diz tecnicamente e como é óbvio, quando falamos de análise técnica e de figuras chartistas, estamos sempre a falar de conjecturas e nada de fiável, nada de 100% fiável. Estatisticamente assim funciona, mas não quer dizer que seja fiável, pode ser anulado. E depois eu também devo destacar o seguinte: eu nestes dias, principalmente quando o mercado de Nova Iorque e de Londres está fechado, não costumo fazer muito caso daquilo que faz o mercado. Portanto, eu a esta queda não lhe vou dar o devido valor sem ver amanhã o que é que os mercados irão fazer. É de facto preciso esperar para confirmar se há aqui uma tendência no que diz respeito ao BCP. Passando para a Galp, hoje teve reunião de acionistas, a Assembleia Geral, tem sido uma das estrelas do PSI 20 ao longo dos últimos meses. O que é que os gráficos mostram em relação a Os gráficos mostram-nos exatamente aquilo que eu acabei de dizer em relação ao BCP. A tendência da Galp no meio prazo é altista e tinha feito uma ruptura na semana passada, a ruptura essa no nível de 14,17 e não a confirmou 2 dias. Daí que fez uma sessão de ida e volta. O que desceu num dia, subiu no dia seguinte, inclusivamente com um gap esse situado precisamente nesse nível que é para onde passa a média móvel 200 sessões, se pusermos os gráficos em diário, e esse gap neste momento serve-nos de grande orientação. É este gap agora o suporte. Entrou novamente no canal, é verdade que no curto prazo a sua tendência é baixista e que só com a ruptura de 14,62 portanto retira este canal baixista de curto prazo e o projeta novamente. Chama-se isto um processo de consolidação. Há uma tendência primária que é a de fundo, que é altista, há uma tendência secundária que é portanto descendente, contrária à tendência primária. Isso é para consolidar e voltar a ganhar forças. Mas agora a que vai prevalecer será a de queda, é isso, a baixista? Está muito perto de romper esse nível, ou seja, o nível atual, 14,40 e algo para 14,62, está muito perto, está mais perto da ruptura dessa tendência baixista do que propriamente dos tais gap, o tal nível de referência que é onde está o gap e a média móvel de 200 sessões, que é o 14,17. E portanto, se romper esse nível, a partir se romper daí esse nível, depois rompe a média de 50 sessões e de 20 inclusivamente, e aí será para continuar a subir. Eu vejo com tendência altista este nível. Luís, olhemos agora para o PSI 20 em geral. A praça portuguesa, obviamente, os últimos tempos não têm sido fáceis. O que é que se espera daqui para a frente? O PSI 20 está numa tendência lateral. Lateral altista no que respeita ao longo prazo, mas está numa tendência lateral no médio prazo e está numa tendência com um rango muito grande entre o nível 7.300 e 8.200, é um rango muito grande, é verdade, mas está numa tendência baixista no seu curto prazo. Mas também tem-se verificado alguma perda de volume ultimamente, quer isso dizer, comparando com o último ano, o volume destas descidas tem sido inferior àquilo que é normal. E então o que se verifica é que os indicadores de momento e de MACD estão muito perto da linha do zero. Se sobrepassarem este nível, ele poderá desde aqui subir. Eu não o vejo com força para cair, essa é a verdade. Eu só por baixo de 7.500 me preocuparia
ou poderia dizer que poderia ir a 7.300 como próximo nível. Perdendo esse, poderia ser preocupante. E esta alteração em termos de volume, em termos de liquidez, afeta a leitura que fazemos da análise técnica? Afeta muito, porque quando é, neste caso, perfurada uma resistência ou um suporte com pouco volume, normalmente não tem muita validade. Uma coisa é um suporte ser perfurado com todos os intervenientes do mercado a negociarem, e aí confirma a intenção, porque isto não é mais do que intenções. Cada uma destas velas que está referenciada no gráfico demonstra as intenções e a psicologia cá no mercado. Se nestas velas não estão todos os intervenientes, não estão todas as mentes que intervêm no mesmo. Portanto, este volume, esta descida não me está de facto a dar fiabilidade a estas quedas. E mais uma vez, e aqui repito o que disse em relação ao BCP, nestes dias o mercado aproveita, há um velho ditado, patrão fora dia santo na casa, pois os Estados Unidos costuma ser seguido. Hoje os Estados Unidos não está de férias e aqui cada um faz o que quer e lhe apetece. É assim que eu interpreto. Portanto, temos que dar esse desconto hoje na interpretação dos dados. No que diz respeito ao euro-dólar, apesar de haver essa folga, digamos, nos Estados Unidos, há aqui muita pressão em torno desta questão da dívida grega. Essa pressão vai se refletir na evolução do euro nos próximos dias? Penso que não. Penso que já fez aquilo que tinha a fazer. O euro-dólar anda a enganar tudo e todos, a bem dizer. O euro-dólar fez ultimamente uma figura que se chama ombro-cabeça-ombro, com projeções baixistas. Está a anulá-la. Se superar o nível 1,4350, procurará 1,4450 e ao perfurar esse, anula. A projeção dessa, portanto, nulidade seria precisamente o contrário. Em vez de o levar ao nível de 1,35, levá-lo ao nível de 1,49. Ele fez aquilo que foi referenciado aqui há cerca de um mês atrás. Apoiou-se precisamente na média móvel de 200 sessões. Nas divisas, devemos referir o seguinte: quando há 3 zeros, isso é um suporte psicológico muito importante. E o nível 1,40, 1,4000, representa um suporte psicológico grande. E representa a média móvel de 200 sessões neste longo período que eu estou a ver de 5 anos. Um outro fator, se virmos o euro-dólar mais de perto, estamos a detectar o seguinte: há divergências, quer isto dizer, ele tem construído no curto prazo mínimos, tem mínimos decrescentes e máximos decrescentes, mas o RSI está-nos a fazer máximos crescentes. É como que uma partida no mercado. Os investidores do dólar ou do euro estarão a dar a entender que ele quer descer, mas estão a posicionar-se compradores. Esta divergência está-nos a dizer que o euro-dólar quer procurar um nível de 1,4350, seguido a este 1,4450 e, seguido a este, o nível 1,49 anteriores máximos. É aquilo que me diz o euro-dólar. E olhamos para o sentimento do mercado. Podemos fazer essa análise através de um rácio das opções, ou seja, entre aquilo que os investidores fazem de opções de put e de call. Exatamente. Ou seja, opções para vender e para comprar. Exatamente. Portanto, os mercados movem-se muito em torno a isso e, inclusivamente, há um indicador, que é precisamente esse que acabou de dizer o Ruben, o rácio put-call, que é o indicador do Chicago Board Option Exchange, onde os investidores, nos Estados Unidos principalmente, se posicionam no mercado compradores ou vendedores, compradores, put, vendedores. Isto no que respeita em relação ao SP500, que é o índice referência, não é? Aquilo que nos dizia no mês passado é que sempre que esse indicador, essa intenção de compra supera o nível 1, portanto, de posições, neste caso, isto referencia-nos que o mercado irá cair no próximo mês. É aquilo que eles demonstram. Não quer dizer que seja aquilo que o mercado vai fazer, mas é aquilo que eles demonstram porque eles usam estas opções put para se protegerem das posições altistas em futuros. Esse nível 1 foi alcançado, tivemos pequenas correções no mês de maio, mas agora essa tendência rompeu-se pelo nível de baixo, perfurou pelo nível de baixo o nível 0,80. Quer isto dizer que os investidores, ao contrário daquilo que o mercado está a dar a entender, é que estão-se a posicionar em opções escala. E daqui sacamos duas conclusões. Inclusivamente foi perfurada a tendência altista destas opções put. E aquilo que os investidores nos estão a dizer é, das duas uma, ou se estão a proteger de posições baixistas, ou se estão já a posicionar para este mês de junho em posições altistas de mercado, a nível de índices.
E é aquilo que eu presinto que o mercado vai fazer. Luís, e se olharmos para aquilo que está a ser feito no setor financeiro, vemos que não há, nesta altura, grande confiança dos investidores em relação à banca. Em relação à banca, há uma coisa que aconteceu, portanto, precisamente em 2007, portanto, outubro de 2007, quando se deu a crise do subprime. A crise das subprimes, um indicador, uma coisa que nos disse, há um índice que é seguido na Market, que é elaborado por esta empresa, que é o índice, chama-se ITRAX Crossover. O que é que este índice nos indica? Este índice, pois, indica-nos, é um seguro, este índice assegura as posições que os grandes investidores têm sobre a banca, que está precisamente, portanto, digamos assim, sujeita aos credit default swap. Portanto, que foi aquilo que provocou, portanto, as quebras, o subprime e tudo isso. Quando vemos, portanto, esse índice a crescer, e neste momento vai desde essa altura com um crescimento de 23%, e a banca a decrescer, vai com um decréscimo de 61%, no geral, a banca no geral, nós aqui o que estamos a ver é alguma cautela. Vemos os investidores a desfazerem-se das posições no que respeita à banca, ou aqueles que as mantêm a protegerem-se. Isto não é mais do que um seguro como o seguro automóvel. Caso corra mal, pois eles estão aqui assegurados. Isto indica que... O que é certo é que há cada vez mais gente a fazer esse seguro, não é? Isso é que é importante referir. Não quer dizer que, como o carro não quer dizer que nós tenhamos um acidente e o vayamos acionar, mas se eles que estão como acionistas, que vão aos conselhos de administração, se eles se posicionam e se compram e contratam este seguro, estão de alguma maneira preocupados ou a proteger-se de alguma coisa. Isto a nós dar-nos, portanto, é um indicador muito importante. Portanto, o ITRAX Crossover é o índice a seguir como modo de referência e de sentimento do que é que pensam os grandes, a bem dizer. Não é? E já que falamos de cautela, Luís, normalmente quando os investidores estão mais receosos, fogem para o ouro. É isso que está a acontecer? Foge. O ouro tem várias vertentes, inclusivamente o ouro tem... Neste caso, o ouro serve de proteção quando os mercados caem, servem de refúgio, servem de investimento porque os mercados sobem, porque é a origem da moeda. O ouro é a origem da moeda, inclusivamente a Fed, portanto, nos Estados Unidos, quando faz estes investimentos, também é uma das aquisições que faz em ouro, para proteger a sua própria moeda. E o ouro continua na sua impecável tendência altista. Neste momento, no curto prazo, os 1490 é o nível de suporte. Para ser mais preciso, 1487. E eu penso que ele vai procurar novamente máximos. Eu penso que ele vai arriscar a ruptura dos 1600, portanto, novos máximos, subida livre. Eu não vejo o ouro para nada em perigo. Perdendo estes 1490, teria o seu próximo ponto de apoio em 1380 e temos outros mais, 1310, 1240 e 1180. Portanto, todos estes níveis mantêm a sua impecável tendência altista. No entanto, no longo prazo, num gráfico anual com velas diárias, o ouro não ameaça a média móvel dos 20 períodos. Ele encosta-se e, a partir daí, projeta-se novamente para cima. Portanto, continua impecável. Só há um caminho para o ouro. Luís, para terminarmos muito rapidamente, um olhar sobre o petróleo, que também tem centrado as atenções dos investidores. Sim, exatamente, porque o petróleo tem sido, portanto, o petróleo continua, portanto, tem uma tendência altista, não é verdade? Fez uma correção, inclusivamente o de Londres, dado os problemas macroeconómicos e conjunturais dos países, do qual o mesmo é originário, depois provocaram, inclusivamente, um gap no nível de 120, isto para o petróleo de Londres, mas não perdendo o nível 102, continua com a sua tendência altista. Assim como o dos Estados Unidos, portanto, o dos Estados Unidos está ligeiramente mais baixo, está perto da sua linha de suporte. No entanto, ele continua, portanto, dentro da sua tendência e o seu nível é o nível 92, seria o nível a não perder. Entre um e outro, nós podemos dizer que há uma pequena descorrelação, nós podemos verificar que os dois têm uma descorrelação, com o passar do tempo acabam por se correlacionar e neste momento existe uma diferença de 15 pips, portanto, aproximadamente 4%. Há investidores, inclusivamente, que o que fazem aqui como estratégia é entrar curtos num, entrar longos no outro. Uma estratégia que por vezes funciona. Eu aqui não procuraria mais do que 5 pips. Não tentar encontrar ainda o casamento, já que às vezes há descorrelações depois muito superiores. Mas a tendência continua altista para o petróleo. Luís, muito obrigado pela presença neste Fecho de Contas.